E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sétimo ano do Educar Matriz, sétimo ano do Educar Anexo, manhã e tarde. Nós estamos aqui retomando as nossas atividades, tá bom? Através de videoaulas, para resguardar a saúde de vocês e a nossa saúde também, para que mais tarde nós possamos estar juntos no retorno das aulas presenciais, todos juntos, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje você vai ver uma breve revisão aqui do último assunto que a gente viu antes de iniciarmos a quarentena e para posteriores dúvidas, para informações, nós fizemos aí alguns grupos no WhatsApp, vocês já devem estar inseridos nesses grupos, tá bom? Se não estiver, entre em contato com a escola para maiores informações e para que a gente possa estar aí nos comunicando cada dia mais, certo? Então, o nosso assunto que a gente parou foi em teorias de evolução. Vamos iniciar, começando a nossa aulinha de hoje, relembrando a definição, o conceito de evolução, tá? Então, evolução são todas as transformações, todas as mudanças, todo esse processo aí de transformações que os seres vivos passam ao longo dos anos, tá bom? Durante esse processo de evolução, novos seres vivos vão sendo originados e novas espécies aí vão aparecendo, certo? Todo esse processo onde ocorrem essas mudanças aí, essas transformações, a gente chama de evolução, ok? E a evolução, ela vai ter suas bases, né, através do estudo comparativo. Como é que a gente pode saber que há um bom tempo atrás existiram seres vivos que eram tão diferentes dos que existem hoje, né? Para algumas espécies aí que evoluíram, a nossa própria espécie que evoluiu, tá bom? Como é que a gente pode ter essa noção? Porque nós temos hoje, através do estudo dos fósseis, que são essas marcas, esses vestígios deixados aí ao longo dos anos, o estudo da paleontologia nos auxilia muito. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, tá? Que são exatamente esses vestígios deixados, como essas duas imagens aí que eu coloquei para vocês, ó, tá? Animais fossilizados em rochas, no solo, pegadas. Todos esses vestígios aí nos ajudam e ajudaram os estudiosos sobre evolução a definir a evolução e a perceber que ela realmente acontece na vida dos seres vivos, ok? Adiante nós temos aqui esses dois termos estudados em evolução. Quando a gente estuda a evolução, a gente tem que estar por dentro dos conceitos de homologia e de analogia. O que seria isso? Como é que se diferencia a analogia, a homologia e a analogia? Bem, a homologia, pessoal, ela é a semelhança entre estruturas de organismos que não são da mesma espécie, tá bom? Mas que possuem um ancestral comum, certo? Essas estruturas, elas podem exercer ou não a mesma função nessas duas espécies diferentes. Nós vamos entender isso daí, pessoal, nas fotinhas que eu coloquei aqui nos próximos slides. Enquanto a homologia é a semelhança de estruturas em organismos diferentes, mas essas estruturas têm uma mesma origem embrionária, a analogia já significa uma semelhança morfológica, ou seja, semelhança na forma, entre estruturas de seres vivos que também não são da mesma espécie, provavelmente nem tem um grau íntimo de parentesco, e essa estrutura ela tem a mesma função. Vamos ver imagens, vamos nos aprofundar um pouco mais? Eu coloquei aqui, primeiramente, um exemplo de estruturas homólogas, certo? O fenômeno aqui é a homologia. Então, nós temos aí a parte óssea do braço de um ser humano, da pata de um cão, da asa de um pássaro e a nadadeira de uma baleia. Se você observar cada ossinho desse aí, ele está sendo representado por uma cor diferente, mas essa cor está se repetindo aí nesses 4 animais diferentes.
Todos eles são animais vertebrados, porém, eles nem de longe fazem parte da mesma espécie, não é verdade? Eles pertencem aí, cada um a grupos diferentes, certo? Porém, a gente pode identificar semelhanças nos ossos, na organização, na estrutura aí óssea deles, tá bom? Essa semelhança mostra um grau de parentesco, uma certa ancestralidade, mostra que eles foram originados através de um ancestral comum. Mas essas estruturas, apesar de terem essa semelhança estrutural, elas não exercem a mesma função, né? O braço, a pata, a asa e a nadadeira, cada um exerce a sua função aí diferente. Portanto, são estruturas homólogas, ok? Dentro da homologia, a gente estuda um fenômeno chamado de irradiação adaptativa. O que seria bem isso? A irradiação adaptativa, ela acontece quando a gente tem, a partir de um ancestral comum, tá? Que, através dos anos, aí ele vai originando novas espécies. Observe aí, pessoal, esse ancestral hipotético que eu coloquei aí, tá bom? Bem no meio dessa imagem. E aí, a partir dele, hipoteticamente, foram originados a espécie do guaxinim, do babuíno, da raposa, do leão marinho, do coelho, veado, morcego e gambá. Como que a gente sabe disso? Porque estruturalmente eles têm algum tipo de ancestralidade. Mas, se você observar, todos eles aí, todos os descendentes formam espécies diferentes. Por quê? Porque eles foram adaptados a explorar ambientes diferentes. Ou seja, cada uma dessas espécies aí, cada um desses descendentes desse ancestral hipotético, teve que enfrentar variáveis ambientais, ambientes, habitats diferentes. Portanto, eles tiveram que ir se adaptando ao seu habitat. Ficou entendido? Então, por isso que eles têm estruturas aí diferenciadas, porém, com ancestral comum. Agora, nós vamos ver exemplos de estruturas análogas. Observe essa imagem que eu coloquei aí. Um golfinho, que é um mamífero, o ictiossauro, que foi um réptil, e o tubarão, que é um peixe. Se você olhar para o corpo deles três, você observa muita semelhança, não é verdade? Mas isso não significa que eles têm um grau de parentesco, pessoal. Não significa que eles são da mesma família, da mesma espécie. Não. É um mamífero, um réptil e um peixe. Então, a ancestralidade deles aí se você for olhar, analisar, é praticamente zero, não é? Porém, todos eles precisaram se adaptar ao mesmo ambiente para sobreviver, um ambiente aquático. Portanto, eles desenvolveram nadadeiras muito semelhantes, formato do corpo muito semelhante, para que eles pudessem sobreviver, ter como sobreviver no ambiente onde eles vivem. Então, essas estruturas, olha, o formato do corpo, as nadadeiras aí desses três animais, elas são estruturas análogas. São semelhantes, mas não têm a mesma origem embrionária, tá bom? Dentro da analogia, a gente estuda a evolução chamada de convergente, que é o mesmo caso aqui do golfinho, do ictiossauro e do tubarão. Um exemplo muito bom também é a asa do inseto, como eu coloquei na imagem, e a asa da ave. Observe que a asa do inseto e a asa da ave são formadas por estruturas totalmente diferentes. A do inseto tem quitina e nervuras, e a da ave tem ossos e penas. Mas elas funcionam para o mesmo objetivo, que é colocar o inseto para voar, colocar a ave para voar. Então, esses organismos, tanto o inseto como a ave, eles não estão intimamente aparentados, mas têm estruturas semelhantes exercendo a mesma função. Devido ao quê? Devido ao modo de vida que eles têm. Certo? Certinho? Bem, terminando essa parte de homologia e analogia, a gente vai relembrar aqui as duas principais teorias de evolução, as principais teorias evolucionistas que nós estudamos nas nossas aulas presenciais, tá bom? Essas teorias tentaram explicar como aconteceu a evolução dos seres vivos no decorrer dos anos. A primeira teoria que nós vimos em sala foi a de Jean-Baptiste Lamarck, ou simplesmente o lamarckismo.
O lamarckismo, ele fica muito bem explicado nessa imagem que eu coloquei aí das girafas, que foi o mesmo exemplo que nós estudamos em sala. Nós vemos aí uma girafinha que estava tentando alcançar o seu alimento. A girafa ela é um animal herbívoro, se alimenta de vegetais, as folhas das árvores. Então, de tanto ela tentar alcançar árvores mais altas, ela acabou que alongou o seu pescoço. E esse pescoço alongado, ela passou aos seus descendentes. Então, hoje a gente só tem girafas de pescoço longo. Essa era a ideia do lamarckismo. Essa foi a ideia de Jean-Baptiste Lamarck. Com isso, ele criou duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres ou características adquiridas. O que seria a lei do uso e desuso? Bem simples. Ele disse o seguinte, olha, quanto mais você utiliza uma estrutura do seu corpo, mais ela se desenvolve. Quanto menos você utiliza uma estrutura do seu corpo, menos ela se desenvolve. Lei do uso e desuso. Portanto, o exemplo que eu acabei de dar das girafas se encaixa aqui na lei do uso e desuso, porque Lamarck acreditava, vendo fósseis, estudando fósseis de girafas que já existiram, ele viu que tinham alguns fósseis com pescoço pequeno. Então, ele conseguiu explicar, a maneira como ele conseguiu explicar que hoje só existem girafas de pescoço grande, foi assim, dizendo que de tanto elas forçarem esse pescoço dela para conseguir alcançar árvores mais altas, acabou que ele foi se desenvolvendo. E essa característica das girafas passou para os descendentes dela. E aí a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, certo? Tudo que você adquire em vida, você passa para os seus descendentes. Bem, pessoal, nós sabemos que a lei do uso e do desuso, ela não está 100% correta. Lamarck, ele teve uma grande importância porque deu o pontapé inicial para o estudo da evolução, mas Lamarck, ele deu o exemplo aí das girafas, e esse exemplo ele quis que a gente utilizasse para as outras estruturas do nosso corpo. E nós sabemos que isso não é verdade. Vou dar o exemplo da visão. Nós nascemos enxergando, mas se a gente morrer velhinho, muito provavelmente a nossa visão vai estar bem comprometida. Mas se fosse de acordo com a lei do uso e desuso, quanto mais a gente enxergasse, melhor nós enxergaríamos. Então, essa lei, ela não é aceita 100% pelo fato de que não são todas as estruturas que se encaixam dentro dela. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que eu adquiro durante a minha vida, eu passo para os meus descendentes. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de ir à praia e ficar sempre bem bronzeada, os meus filhos vão nascer naturalmente bronzeados? Não, isso não é verdade. Né? Nós sabemos hoje que essas características adquiridas são chamadas de fenótipo. O fenótipo são o quê? As características que surgem em nós a partir da interação da gente com o ambiente onde a gente vive, né? Um país ensolarado, certamente as pessoas que são mais branquinhas vão estar sempre um pouco mais vermelhinhas. Isso não significa que os filhos vão nascer com a cor modificada, porque o que importa é a genética, ok? Essa videoaula nós vamos ficar por aqui. Na próxima videoaula nós vamos estudar sobre a teoria da seleção natural com Charles Darwin, tá? Só deixando aqui bem clara a importância muito grande do Lamarck. Lamarck foi um dos primeiros estudiosos sobre a evolução. Então, apesar dessas duas leis que ele enunciou, elas não estarem 100% corretas, ele teve uma grande importância porque ele acendeu a chama de curiosidade nos outros estudiosos para que pudessem desenvolver outras teorias, né, de evolução. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço, um cheiro. Fiquem em casa, se cuidem e procurem um ambiente tranquilo para vocês assistirem a aula com concentração. Tá bom? Tchau, tchau.